E parece que vamos sem Neymar na estreia no Campeonato Brasileiro. Wagner Frederico trouxe uma informação bombástica e divido com vocês um pouquinho a minha percepção e, claro, a notícia em si a partir de agora nesse episódio do meu canal do Santos. Mas antes de começar, quero pedir para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, deixar os seus comentários aí sobre o que o Santos pode sofrer se não tiver mesmo o Neymar na sua estreia. Divide comigo aí nos comentários e, claro, dá essa força, dá o like aí para fortalecer o canal e também se inscreve. Tem conteúdo aqui quase todo dia, mas conteúdo bom, posso te garantir, beleza? Bom, vamos lá. Wagner Frederico soltou hoje que o Neymar voltou para os treinos, né? O Santos tinha uma folga no dia de ontem, então retornaria para os trabalhos no dia de hoje, terça-feira. E parece que o Neymar não treinou normalmente junto com o restante do elenco. E isso dá um indício de que ele não está 100% e por esse motivo não jogaria ou não jogará a estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo. Minhas observações a respeito desse fato aí, né? Dessa notícia que o Wagner traz nas suas redes sociais. Primeiro, se o Neymar não está 100%, eu gostaria de entender o motivo. Porque até então, a história dessa lesão, ela não é bem contada. O Neymar tem um desconforto, depois o Neymar tem um desgaste, depois o Neymar tem uma lesão, e agora o Neymar tinha a expectativa de jogar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e não vai jogar. Ou seja, tem alguma coisa aí que não está sendo contado. Tem o corte da seleção no meio do caminho em função dessa lesão que se agravou pelo visto. Se essa lesão for mais grave do que estão comentando, a obrigação do Santos é divulgar isso e pela primeira vez se comunicar direito com o seu torcedor e dizer exatamente o tipo de lesão, o tempo que se espera de recuperação e o que isso implica nesse período que o Neymar tá no Santos, já que o contrato dele vai até o final de junho, tá? Ele reduz o número de participações que ele teria até uma eventual renovação, que é um outro assunto, mas nesse momento o contrato vigente vai até o final de junho. Precisa ser explicado, não só por uma questão de transparência com o torcedor, mas também para a gente entender o nível de dificuldade que a gente vai ter para ver o Neymar novamente em campo. Esse é o primeiro ponto. Se essa lesão for simplesmente uma precaução, aí eu começo a entender um pouco melhor. Se a ideia do Santos era colocar o Neymar por alguns minutos no segundo tempo, igual estava fazendo no Campeonato Paulista, para dar ritmo, para ele ir voltando aos poucos, eu prefiro que ele fique de fora dessa rodada agora, na primeira rodada, se recupere plenamente. O Santos, depois que enfrenta o Vasco no domingo, ele só vai jogar no outro fim de semana. Então ele teria outra semana cheia, não só para se recuperar, mas para treinar com o time e se recuperar plenamente fisicamente, para jogar o seu primeiro jogo na sua volta ao Santos pelo Brasileiro, dentro da Vila Belmiro contra, se eu não estou enganado, é o Fortaleza. Então, o ponto é, se for um tema de preservação para que o Neymar volte melhor e inteiro na segunda rodada do campeonato, a minha opção seria essa. E pode soar um pouco estranho, por que eu abriria a mão tão fácil do Neymar, tendo um campeonato à frente que é tão difícil como esse, que é o brasileiro desse ano? Pelo simples fato que o Santos não é mais um time que se formou em volta do Neymar. O Santos tem opções. E aí é o ponto que eu venho falando nos últimos vídeos. Agora é a hora da gente saber o quanto o Caixinha consegue entregar de resultado sem o Neymar. Porque a gente precisa ter muito claro que são dois times. E para isso eu vou pedir apoio da minha telinha aqui. Bom, o Santos se preparando para enfrentar o Vasco. Qual que é o time base do Santos hoje? É esse aqui que você está vendo na tela. Com o Neymar centralizado, jogando com o Soteldo de um lado e o Roleiser do outro, que parece ser o indicativo do que está acontecendo nos treinos, e o Tiquinho Soares na referência. Uma vez que não temos o Neymar para essa rodada, e aí o ponto é, a gente não vai ter o Neymar por algumas rodadas, até pelo excesso de jogos que a gente vai ter que preservá-lo em algum momento. Por esse motivo, o Caixinha precisa buscar soluções.
Qual que é a solução mais imediata que ele tem para o jogo do Vasco para não sofrer tanto? É simplesmente mover o Soteldo para meia e abrir o Guilherme na ponta esquerda. Isso aí já foi feito outras vezes, não é minha formação preferida. Você poderia até pensar em ter o Roleiser jogando centralizado e o Soteldo jogando na direita. Acho que mexe muito num esquema que ainda não está comprovadamente estabelecido. O restante do time não mexe, basicamente. O Santos tem ali já uma certa consistência do meio-campo para trás. Por mais que seja difícil a gente ter 100% de confiança nesses jogadores, mas é um time que tem tido uma repetição e está mais entrosado, por exemplo, do que a metade da frente, que variou muito. Mas você tem outras opções ali. No amistoso contra o Curitiba, o Caixinha testou o Barrial nessa ponta. E ele, com uma associação boa com o Soteldo, funcionaram muito bem. Então, acho que pode também ser uma possibilidade interessante de usar o Barrial ali, com o Escobar segurando um pouco mais atrás, ele joga muito bem nessa ala, bem aberto pela esquerda. Pode ser uma opção interessante também para o Santos poder explorar, se não para começar o jogo, para poder fazer uma substituição no segundo tempo. Ainda no jogo do Curitiba saiu uma outra solução, que é essa do Gabriel Veron. O Gabriel poderia atuar nessa função de meia, né? Alternando muito com o Soteldo, e deu muito bom nesse jogo. Ele tinha horas que o Verón caía pela esquerda, tinha hora que o Soteldo caía pelo meio, tinha hora que eles invertiam, tinha hora que o Roleiser vinha um pouco para o meio também. Então, assim, são opções que dão mobilidade para esse meio-campo do Santos, né? Partindo de que ele vai mexer muito pouco, que seria essa estrutura que você teria aqui, eu trabalharia de uma maneira diferente. O Guilherme, ele é um jogador muito mais de finalização do que criação de jogadas. Não à toa foi o artilheiro do Santos no Paulista. Então, para mim, a gente tem que explorar essa característica do Guilherme, de ser um jogador mais de finalização, enquanto que o Soteldo e o Roleiser são jogadores de criação. Na minha cabeça, eu tentaria jogar num 4-4-2. Eu não sei se isso foi treinado, eu não sei se o time se comportaria bem. Mas jogaria Soteldo e Roleiser abertos vindo para o meio, com o Guilherme mais próximo do gol, ao lado do Tiquinho. Seria um ataque com boa mobilidade, um bom enfrentamento 1 contra 1 e com características de associação, porque o Tiquinho sai muito da área, o Guilherme sai muito da área, o Soteldo consegue criar bastante espaço e o Roleiser é um cara que não só finaliza muito bem, como também vai bem no drible. Então, para mim, seria uma possibilidade. E se o negócio realmente, a fase do Guilherme não está agradando e ninguém quer olhar mais para o Guilherme como uma solução, uma outra possibilidade que você teria ainda no 4-4-2 seria sacar o Guilherme do time para deixá-lo ali numa opção no segundo tempo para o Soteldo para colocar velocidade, e você entraria com David Washington e Tiquinho. E de novo, você cria uma possibilidade dentro de campo de um ataque que se movimenta, que cria espaço e que é inteligente sem a bola. O Tiquinho e o David é uma excelente dupla de ataque, os dois jogadores. O David, inclusive, consegue fazer essa função mais fora da área, caindo pela ponta. Fez isso de novo no jogo do Curitiba, se você quer usar referências do último amistoso que a gente viu. Então, eu acho que tem coisa aí para o Caixinha poder trabalhar e criar um time consistente para vencer o Vasco em São Januário. E o Caixinha pode ganhar muita torcida nesse jogo. Porque, ao fazer isso, ele está ganhando do time do Carille, colocando o Carille numa condição ruim com o Vasco. Então, eu sou muito a favor que o Caixinha faça o seu melhor trabalho nesse momento para que o Santos garanta esses 3 pontos iniciais. Esses pontos iniciais, perdão. Agora, a gente precisa saber o que está acontecendo com o Neymar. A gente tem a obrigação de saber se ele está bem fisicamente, se ele vai aguentar essa temporada sim ou não. Opções nós temos no elenco. Eu não quis entrar em muitas outras que a gente poderia fazer aqui, que eu acho que é desnecessário. Mas, tendo o Neymar bem, eu até usaria o Neymar mais naquela formação que eu mostrei ali, que o Guilherme fica de segundo atacante, eu botaria o Neymar naquela posição, com o Roleiser e o Soteldo sendo responsáveis pela criação. O Neymar tem que ser decisivo. Não dá para ter o Neymar só para ficar servindo os outros jogadores. Ele tem que entrar na área e fazer gol, ele tem que ser decisivo para o Santos, ele tem que levar jogos com a 10 nas costas mesmo. Eu acho que o Caixinha consegue criar com esse time atual do Santos é suficiente para vencer o Vasco. Com o incremento do Neymar,
o Santos pode ganhar, lógico, muito mais força e pode ser um time muito mais consistente ao longo da competição. Mas, volto ao ponto inicial, a gente tem que saber exatamente a extensão da gravidade da lesão do Neymar. Se é uma preservação ou se a gente já pode começar a encarar isso como uma preocupação para o segmento da temporada. Beleza? Feito a análise sobre essa bomba que aconteceu agora no dia de hoje, conto com você para dar like nesse vídeo, se você ficou até aqui. Se inscreve no canal também, me dá essa força, quase em 4.100 inscritos, e deixe seu comentário se você gostou de alguma formação, se você faria algo diferente, ou se você ainda acha que sem o Neymar não temos chances de ganhar lá em São Januário. Estou de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço, tchau.